O hábito de julgar as pessoas. Na carta aos Romanos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre a questão do julgamento, do juízo e também das pessoas que vivem julgando outras pessoas. Então, neste vídeo, a gente vai explanar um pouco sobre este capítulo, o que o apóstolo Paulo quer dizer, e vamos mastigar e explicar cada página, ou melhor, cada versículo, certo? Sobre essa questão do julgamento contra o próximo. Ele começa aqui na carta, no capítulo 2, versículo 1. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, porém faz as mesmas coisas que eles, você está condenando a você mesmo. Ele está querendo dizer aqui sobre a hipocrisia, sobre pessoas que são moralistas, que pregam e no caso julgam outras pessoas por alguns pecados como adultério ou até imoralidade sexual, fornicação, vícios como bebedeiras, drogas, porém essa pessoa faz a mesma coisa às escondidas. Então esse julgamento também vai cair sobre essa pessoa no dia do juízo. Aí no versículo 2 ele continua: nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Por quê? Deus é justo porque Deus não pratica tais coisas. Então Deus pode julgar naturalmente qualquer pessoa sem a hipocrisia, diferente das pessoas. Porém, há aqueles que no caso seguem a vida correta e fazem uma advertência que não é julgamento. Aí já é outra história. No versículo 3 ele diz: mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você está pensando que escapará do juízo de Deus? Óbvio que não. Deus já marcou um dia para julgar toda a humanidade. Como dizem Hebreus, quando o ser humano morre, segue-se o juízo. Então, no versículo 4 ele continua: ou será que você despreza a grande bondade e a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e quer que você mude de vida. Aqui ele se refere ao estilo de vida que é o evangelho comportamental, no caso mudar o homem da condenação de uma vida de pecado que todos nós estamos e nos encontramos devido à nossa natureza pecaminosa. Um bebê, uma criança, quando nasce, ela já nasce pecadora, com tendência a pecar. Ela vai pecar de um jeito ou de outro quando ter a idade da razão. Quando chegar na adolescência, ela já está pré-programada para pecar naturalmente, tem todas as tendências devido à natureza humana que está em seu coração. Então, ela vai pecar voluntariamente e involuntariamente. Porém, o coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, que no caso é naquele grande dia do juízo final, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Aqui não quer dizer que o julgamento e a salvação é pelas obras, porém o juízo vai ser sobre as obras, pois quando a gente aceita a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente já é automaticamente salvo. As boas obras, ela é uma comprovação, a consequência de já estarmos no estágio da salvação. A gente não pratica as boas obras com o intuito e objetivo de ser salvo. A gente pratica as boas obras pelo fato de já sermos salvos em Cristo Jesus. Essa é a diferença. No versículo 7, o apóstolo Paulo continua: Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram e fazem o bem e buscam a glória e a honra e a vida imortal. Ele fala aqui da transformação do corpo e a vida eterna no novo céu e na nova terra, com o corpo incorrupto. Essas pessoas que fazem o bem, que ajudam o próximo, que terão esta condição de ser salvo. Não é apenas a questão de fazer o bem, ajudar o próximo, ter amor ao próximo. Isso é importante, porém não podemos também negligenciar a questão do pecado, que uma pessoa pode fazer o bem para o outro, se doar, fazer doação, ajudar, fazer caridade, até mesmo doar seu tempo, mas viver uma vida imoral, no adultério, ou até mesmo na desonestidade, ou até em práticas imorais como fornicação, ou bebedeiras, orgias, participar de baladas. Então vai ter uma questão bem feita, que no caso é as boas obras, o amor ao próximo, mas outra questão, no outro estilo de vida, no comportamento, ele também vai errar, que é a questão da imoralidade, da fornicação. Então ele tem que ser completo na prática, na casa da questão voluntária. Involuntariamente ele vai pecar, ele vai sentir desejo de participar de festas, de balada, talvez, dependendo muito da questão do gosto da pessoa. Porém,
algum outro pecado ele vai acabar praticando durante a vida, involuntariamente ou voluntariamente. Então tem que ficar atento a essa questão, que não é só focar na base das boas obras, no amor ao próximo, mas também em se desfazer e se esquivar e na contramão de uma vida imoral. Ele continua no versículo 8: mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Ele fala das pessoas desonestas, das pessoas que são egoístas, só pensam em si, aquela ambição egoísta, querem crescer na vida puxando o tapete de outras pessoas para, no caso, se beneficiarem e terem uma boa vida. Isso, no caso, é totalmente condenado nas Escrituras. No caso, no comportamento e o estilo de vida pregado e ensinado no Evangelho de Jesus e dos apóstolos, isso é advertido e condenado. Então essa prática, quem a fizer não terá parte no reino de Deus. No versículo 9 ele diz: haverá sofrimento e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus, porque ele dividiu aqui dois povos. Aqui ele fala primeiro da questão da situação, que é o sofrimento e a aflição, para todos que fazem o mal, comportamento, homicídio, abusos, todo tipo de prática pecaminosa que a pessoa faz de mal para o outro, violência e etc. E para essas pessoas que fazem o mal, primeiro para os judeus, que é o povo de Israel, os israelitas, que no caso são o primeiro povo de Deus, lá do Antigo Testamento. E depois para os não-judeus, que é qualquer pessoa na face da terra que não seja judeu ou de Israel. Então o julgamento vai ser para todos. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus. No caso, a mesma questão. Primeiro por dois povos, os israelitas, judeus, e também para todo o povo da face da terra. A questão aqui que diferencia é quem faz o bem e quem faz o mal, pois ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. O que este versículo, o versículo 12 de Romanos capítulo 2, quer dizer? Mas antes vamos ler o versículo 13, que diz: porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Aqui quer dizer, em outras palavras, que as pessoas que serão salvas, que Deus aceitará, não são apenas pessoas que estudam a Bíblia ou que ouvem a lei ou o Evangelho, que hoje em dia, no Antigo Testamento era a lei, hoje em dia é o Evangelho. É as pessoas que fazem o que a lei manda, ou o que o Evangelho manda, pois Deus colocou uma lei moral, absolutos morais, no coração de todos nós. Então a gente sabe o que é correto e o que é errado. Então, aquele que sabe que algo é errado e não faz, a consciência aprova. E sabe que algo é certo e faz, a consciência também aprova. Ele sabe que algo é errado e acaba fazendo, a consciência reprova essa pessoa. Então, no caso, a consciência é a lei, o Evangelho, pois a consciência no coração está escrita o Evangelho e a lei de Deus para todos. Então, aquelas pessoas que obedecem mesmo sem conhecimento do Evangelho também poderão ser salvas, devido à sua lei que está cravada na sua consciência. Aí diz: os não-judeus não têm a lei, porém, quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são sua própria lei, embora não tenham a lei. No caso, quando eles fazem o que a consciência manda, mesmo sem ter a lei, eles são a própria lei. Se uma pessoa não conhece o Evangelho, vamos supor, ela tem absolutos morais, princípios morais cravados no coração por Deus, ela sabe que é errado matar e ela não mata, a sua consciência aprova essa atitude. Ela sabe que é errado maltratar alguém, no caso cometer bullying ou humilhar alguém, cometer adultério, difamar uma pessoa, rebaixar a pessoa, e ela não pratica essas coisas, pois sabe que é errado. Então essa pessoa está seguindo a consciência, ou seja, em outras palavras, está seguindo o Evangelho mesmo sem ter conhecimento da palavra de Deus. A consciência é a sua verdade. No caso, pelo fato de não conhecer, não terem a lei de Moisés e o Evangelho, a sua consciência será, no caso, total para julgar, condenar ou para salvá-la. No versículo 15 diz: eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no coração. Foi o que eu falei antes. A lei escrita no coração são os absolutos morais. A lei moral, o princípio moral que Deus colocou no coração, que é a consciência,
de todo ser humano, independente da cultura, da região, da religião, do continente que essa pessoa se encontra. Independente de tudo isso, todo ser humano tem uma consciência moral que diz o que é certo e o que é errado, que está escrito no coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade e que os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes o defendem, também mostra isso. Paulo fala sobre isso, sobre o pensamento que às vezes acusa quando é errado e às vezes defende, tudo baseado nesses princípios morais que Deus instalou no coração e na mente de todo ser humano. E no versículo 16 ele diz aqui: e de acordo com o evangelho que eu, o apóstolo Paulo, no caso, anuncia, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. No caso, é algo bem forte esse último versículo aqui. Além de tudo que a gente falou nessa carta de Romanos, capítulo 2, o versículo 16 fala sobre os julgamentos e pensamentos secretos de todas as pessoas que nós temos, pois ninguém conhece totalmente um ser humano 100% a não ser Deus, nem nossos pais, nem irmãos, nem amigos mais próximos nos conhecem 100% todo o pensamento, pois eles não lêem nossos pensamentos. Quem conhece secretamente todo o nosso pensamento, todo o nosso oculto é Deus, o Criador, nosso Pai. Então, no dia do juízo, o julgamento de Deus sim será um julgamento honesto e verdadeiro e justo, pois Deus conhece a gente totalmente como a gente é. As outras pessoas julgam baseado no superficial, no raso, naquilo que não é tão mais complexo, sempre baseado em poucas coisas, em pequenas coisas, em 5% ou 10% do que ele nos conhece, mas Deus nos conhece 100% ou até mais. Então o julgamento de Deus será o julgamento correto. Então a gente não pode ficar vestidos de hipocrisia, julgando os outros sem a gente ter conhecimento total de causa e do contexto da vida de cada pessoa. Porém, a gente pode advertir sim sobre algumas questões de pecados que estão latentes e bem, no caso, compulsivas, que a gente pode ver naturalmente. Então, nessa questão não há erro, mas quando julga sem ter conhecimento total do contexto, só Deus pode fazer tais coisas, só Ele pode julgar com decência e o justo juízo. Então, que vocês possam refletir sobre essa questão que está em Romanos, na carta de Romanos, capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Aproveitem e leiam também essa passagem bíblica. No caso, estudem. Isso aqui que a gente fez foi uma reflexão, um estudo sobre a carta de Romanos, capítulo 2. Então, que você também possa estudar essa questão e crescer ainda mais no Evangelho e na Palavra de Deus. Então, queridos e amados irmãos, espero que você possa refletir sobre Deus julga toda a humanidade. E o julgamento de Deus será o julgamento correto, e não o julgamento superficial, baseado em poucas questões, sem um contexto completo. Então que você possa refletir sobre essa palavra, possa ler e estudar ainda mais a Bíblia para se alimentar, para não ser enganado pelos falsos profetas e falsas doutrinas, e também que possa viver o Evangelho, ainda que seja difícil e tenha as dificuldades, as adversidades da vida, que você possa viver de maneira plena. Também aproveita, se inscreve aqui no canal para receber mais o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa missão aqui neste canal é pregar o Evangelho, a Palavra de Deus, certo? E também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que quer ouvir, precisa ouvir este Evangelho. Que Deus abençoe todos vocês grandemente e até o próximo vídeo.